O Northrop JF-23 nunca chegou a ser produzido, apesar de ser um dos protótipos mais avançados de sua época. Era rápido, furtivo, aerodinamicamente refinado e foi projetado para lutar as guerras aéreas do futuro antes mesmo desse futuro existir, e mesmo assim, perdeu. Perdeu para o protótipo do JF-22, o avião que acabaria se tornando o F-22 Raptor. Mas essa derrota não era tão simples como dizer que um era bom e o outro era ruim. O JF-23 não foi um fracasso técnico. Na verdade, em vários aspectos, era uma proposta extraordinária e melhor que seu concorrente. Mas sua história é de decisão militar, industrial e política, tomada no momento exato em que a Guerra Fria estava terminando, e os Estados Unidos tinham que decidir como seria sua superioridade aérea nas próximas décadas. Hoje vamos contar a história desse avião que quase se tornou o caça mais avançado do mundo. O Northrop JF-23 Black Widow II, neste novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. Para entender essa aeronave, vamos voltar aos anos 60 e 80, quando a Força Aérea dos Estados Unidos começava a olhar com preocupação para o futuro do combate aéreo. O F-15 Eagle era, naquele momento, o grande caça de superioridade aérea ocidental. Ele havia sido projetado com uma ideia muito clara: vencer cada combate aéreo. Tinha alta velocidade, grande manobrabilidade, um radar muito poderoso e mísseis de longo alcance. Mas a União Soviética também estava avançando, não apenas com novos caças, mas com sistemas de defesa cada vez mais complexos que começavam a mudar o cenário. A USAF entendeu que o substituto do F-15 não poderia ser simplesmente outro caça mais rápido, tinha que ser uma nova geração de aviões de combate. O novo caça deveria ser difícil de detectar, capaz de voar em velocidade supersônica sem pós-combustão, o que é conhecido como supercruzeiro. Tinha que ter aviônica avançada, grande alcance, boa manobrabilidade e capacidade de sobreviver em um espaço aéreo saturado de radares e ameaças modernas. Esse programa ficou conhecido como ATF, Caça Tático Avançado. No início dos anos 80, foram enviados pedidos de informação para as principais empresas aeronáuticas americanas: Boeing, General Dynamics, Lockheed, McDonnell Douglas e Northrop, entre outras companhias, que apresentaram seus conceitos. Em 1986, a disputa ficou entre duas equipes, a Lockheed, com apoio da Força Aérea dos Estados Unidos, cujo principal caça era o F-15, e o novo caça da União, também comparado ao F-15 destaque da Força Aérea dos Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos tinha um novo caça, superior ao F-15. Os Estados Unidos tinham um novo caça, que seria maior que o F-15, e a Força Aérea dos Estados Unidos tinha o F-15 como seu principal caça. O novo caça seria superior ao F-15. A Força Aérea queria que fosse maior que o caça anterior, que tivesse vantagem, chegasse antes, fosse mais difícil de detectar, voasse mais rápido em supercruzeiro e mantivesse uma assinatura de radar e infravermelha extremamente reduzida. Era um caça projetado para detectar sem ser visto antes, atirar e sair da área antes que o inimigo pudesse reagir. Quando Northrop apresentou o F-23, ele não se parecia com nenhum caça convencional. Sua asa em formato de diamante, suas bordas alinhadas, sua fuselagem integrada e suas duas grandes caudas em V curta davam a ele uma aparência estranha, quase orgânica. Não tinha a agressividade visual clássica de um F-15 ou F-16, tinha uma elegância fria e calculada. A asa era típica, com uma configuração em diamante, com bordos de ataque e de fuga muito inclinados, pensados para combinar eficiência supersônica, baixa resistência e redução da assinatura de radar. O avião também não usava estabilizadores horizontais separados. Em vez disso, ele tinha duas grandes superfícies de cauda inclinadas em V curta, conhecidas como ruddervators, uma combinação de leme e profundor, que cumpriam funções de controle de arfagem e guinada ao mesmo tempo. Essa configuração ajudava a reduzir o número de superfícies expostas e alinhar as bordas do avião, algo fundamental em um projeto furtivo. Em aviões stealth ou invisíveis ao radar, a forma é tão importante quanto os materiais. Cada borda, cada junção, cada ângulo pode refletir energia de radar. Por isso, o JF-23 estava cheio de decisões que buscavam a coerência eletromagnética para não serem detectados. Os motores estavam separados em duas nacelles, integradas à fuselagem, com entradas de ar projetadas para ocultar a face dos compressores, uma das partes mais reflexivas de um motor a jato. A saída dos gases também era muito bem cuidada.
Em vez dos bocais circulares convencionais, utilizava saídas largas e achatadas, integradas na parte superior traseira da fuselagem com o objetivo de reduzir a assinatura infravermelha a partir de certos ângulos. Isso era fundamental, já que um caça furtivo não deve ser apenas difícil de detectar por radares, mas também precisa reduzir sua assinatura térmica. Principalmente porque existem mísseis infravermelhos que buscam calor, seja ar-ar ou ar-terra, e os gases do motor são uma das fontes mais evidentes. Ao contrário do JF-22, o JF-23 não tinha empuxo vetorado. A Northrop decidiu não utilizá-lo para reduzir peso, complexidade e assinatura de radar. Essa decisão do fabricante deixava clara a filosofia do avião. Não apostava totalmente no combate aéreo próximo, mas sim na velocidade, discrição e eficiência. Para manter os custos baixos, apesar do design inovador, foi utilizada uma série de componentes que já eram fabricados em série pela Northrop e pela McDonnell Douglas, como o trem de pouso dianteiro do F-15, partes do trem de pouso principal de um FA-18 Hornet e vários componentes da cabine do F-15 e Strike Eagle. O JF-23 voou 50 vezes com um total de 65 horas acumuladas. O programa produziu 2 protótipos. O primeiro foi o Pab Curta, conhecido informalmente como Viúva Negra 2. Este avião era propulsionado por 2 motores Pratt e Whitney JF-119 e o segundo protótipo, conhecido como Fantasma Cinza, estava equipado com motores General Electric JF-120. E isso acontecia porque o programa ATF não competia apenas com os aviões, mas também com os motores. A Pratt & Whitney oferecia ao JF-119 uma evolução mais conservadora e robusta dentro dos parâmetros exigidos. Esse depois foi o motor que equipou os F-22 Raptors. O outro motor era o General Electric JF-120, um motor bem mais ambicioso, de ciclo variável, projetado para combinar eficiência em diferentes regimes de voo. O primeiro JF-23 foi apresentado oficialmente em 22 de junho de 1990 na base da Força Aérea de Edwards. Apenas uma semana depois, começaram os testes de motor e taxiamento. Em 27 de agosto de 1990, realizou seu primeiro voo. Segundo os relatos do programa e do piloto na época, o avião teve um desempenho muito sólido desde o início, inclusive na decolagem. O F-16 de escolta teve que usar pós-combustão para acompanhá-lo, enquanto este subia sem pós-combustão. Isso diz muito, já que o JF-23 havia sido projetado para aproveitar seus motores e sua aerodinâmica da maneira mais eficiente possível. Sua capacidade de supercruzeiro, ou seja, voar em velocidades supersônicas, sustentadas sem pós-combustão, era uma das chaves do programa. A pós-combustão permite ganhar velocidade, mas consome enormes quantidades de combustível e aumenta muito a assinatura infravermelha. Um caça que voa em velocidade supersônica sem utilizá-la tem grande vantagem. Pode chegar antes, manter mais energia, economizar combustível, ir mais longe e continuar sendo mais discreto. O primeiro protótipo, o Viúva Negra 2, chegou a testar velocidades supersônicas e supercruzeiro acima de Mach 1,5. O segundo protótipo, com motores General Electric, foi ainda mais além. Apesar da falta de dados exatos divulgados, afirma-se que ele chegou a cerca de Mach 2. Como caça interceptador e caça de superioridade aérea de quinta geração, sua missão era entrar no espaço aéreo disputado, detectar ameaças, usar sua baixa observabilidade para se aproximar sem ser visto e lançar mísseis antes que o inimigo pudesse responder. Nesse sentido, seu design era coerente com o combate além do alcance visual. Este avião contava com um compartimento interno de armas na fuselagem, fundamental para manter a baixa assinatura de radar, e poderia, se fosse produzido em série, carregar mísseis externamente, aumentando a resistência aerodinâmica e, claro, tornando-se muito mais visível ao radar. O suposto F-23 de produção teria incorporado mudanças importantes, incluindo uma configuração interna de armas mais desenvolvida, sensores operacionais, radar definido e, provavelmente, modificações estruturais em relação ao protótipo, assim como aconteceu com o F-22 Raptor. Por isso é importante não confundir o F-23 com um caça pronto para entrar em combate. Não era isso, era um demonstrador que mostrava que poderia ser um caça de superioridade aérea de próxima geração. Tentava-se provar a viabilidade do projeto.
O F-22 parecia mais próximo de uma evolução extrema do caça clássico, muita manobrabilidade, agilidade, empuxo vetorado e domínio do combate aéreo tanto além do alcance visual quanto no dogfight. Já o F-23 estava mais voltado para o alcance, a furtividade e a interceptação em alta velocidade. Os dois eram aeronaves muito modernas e muito boas, mas imaginavam o combate aéreo de ângulos diferentes. A história popular costuma simplificar a competição ATF dizendo que o JF-23 era mais rápido e furtivo, mas menos manobrável, enquanto o JF-22 era mais ágil e por isso venceu. Essa explicação tem um fundo de verdade, mas é incompleta. O JF-23 provavelmente oferecia vantagens importantes em furtividade e supercruzeiro. Seu design era extremamente limpo, suas formas eram muito refinadas e sua filosofia favorecia a baixa observabilidade. Mas o JF-22, por sua vez, demonstrou uma manobrabilidade mais visível, especialmente graças ao empuxo vetorado, e também realizou demonstrações de lançamento de mísseis durante a competição, algo que a Northrop não fez. Mas a decisão da Força Aérea, ou da USAF, não dependia apenas de qual avião era melhor em uma tabela de apresentações. Em 23 de abril de 1991, o secretário da Força Aérea anunciou que o vencedor era o JF-22 da Lockheed, junto com os motores Pratt & Whitney F-119. A explicação oficial apontava que ambas as aeronaves atendiam aos requisitos do programa ATF, mas a Força Aérea tinha mais confiança na Lockheed e na Pratt & Whitney para gerenciar o programa e entregar o sistema dentro dos custos e prazos. Isso precisa ser levado em consideração. Essa frase é importante, porque não diz que o JF-22 não servia ou era pior. Diz que, em uma competição de sistema de armas, também importam a gestão do programa, o risco industrial, a maturidade percebida, os custos, os prazos de entrega e a confiança do cliente. Northrop vinha de programas muito sofisticados como o B-2 Spirit, mas também de uma experiência associada aos altos custos e complexidade. Com o B-2 Spirit, eles tinham ultrapassado muito o orçamento. A Lockheed, por sua vez, tinha uma trajetória muito forte em programas secretos e aviões avançados, e sua proposta foi percebida como a mais adequada para avançar para a produção. Além disso, o contexto estava mudando, a União Soviética estava em crise e a Guerra Fria se aproximava do fim. Os Estados Unidos já não estavam escolhendo um avião em um clima de expansão ilimitada dos gastos militares, mas sim em um momento em que os programas precisavam justificar cada vez mais seus custos. Por isso, o JF-23 perdeu nesse cruzamento de técnica, política, indústria e estratégia. Mas vamos ver em que o JF-23 poderia ter sido melhor em comparação com seu concorrente, o JF-22. Mas para isso, é preciso entender o que é considerado melhor. Se falarmos de discrição, velocidade de cruzeiro supersônica e eficiência aerodinâmica, o JF-23 tinha argumentos muito fortes. Seu design parecia especialmente otimizado para o combate além do alcance visual e para missões onde a prioridade era detectar, atacar e sair sem entrar em uma luta prolongada. Se falarmos de manobrabilidade demonstrada, maturidade para a transição à produção e confiança institucional, o JF-22 tinha vantagens claras. Após a decisão de 1991, o programa JF-23 chegou rapidamente ao fim. Os dois protótipos foram armazenados. Foi retirado o equipamento governamental deles, incluindo os sistemas úteis de aviônica e motores, e por um tempo ficaram na base Edwards. Depois, a propriedade passou para a NASA em 1993, mas os planos de usar as células em testes estruturais não avançaram. Eles foram recuperados por falta de fundos. Finalmente, ambos aviões acabaram preservados, o primeiro protótipo no Museu da Força Aérea dos Estados Unidos em Dayton, Ohio, e o segundo protótipo no Museu do Ar da Califórnia. A silhueta do JF-23 voltou a aparecer em conversas sobre aviões futuros. A Northrop Grumman chegou a propor conceitos derivados para missões de ataque ou bombardeiro regional, como o conceito do FB-23 Rapid RTA, uma ideia muito maior e adaptada a outro tipo de função. Também surgiram especulações sobre possíveis derivados para programas estrangeiros, embora nenhuma dessas possibilidades tenha acabado se tornando uma aeronave operacional. A Northrop não desapareceu do mundo furtivo, muito pelo contrário, sua experiência em baixa observabilidade continuou em outros programas, desde o B-2 Spirit até o B-21 Raider.
De certa forma, o JF-23 foi um ramo evolutivo que não chegou à produção, mas que pertencia à família de projetos de aeronaves muito avançadas. No final das contas, o JF-23 é importante porque representava uma ideia diferente de superioridade aérea. Era uma máquina projetada para reduzir as oportunidades do inimigo, para forçá-lo a reagir tarde e para obrigá-lo a buscar um alvo que talvez já tivesse disparado e estivesse se afastando em velocidade supercruzeiro. Nesse sentido, antecipava muito do que hoje se discute na aviação de combate. Essa aeronave foi um avião brilhante, mas não conseguiu vencer completamente a batalha de convencer uma força aérea a incorporá-lo à sua frota. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.